Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vamos então, pessoal, fazer mais um vídeo a respeito de evolução, né? Continuando nossa aulinha, né? Agora vamos passar a estudar evolução, né? Então presta bem atenção. Qualquer dúvida, dá pausa no vídeo, volta ou coloca numa velocidade mais lenta, né? O interessante é você assistir o vídeo. Depois você volta assistindo o vídeo, dando pausa, anotando, né? Dá print na página. No final da página final da aula tem os exercícios. Você pode printar a página para você fazer os exercícios. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Evolução. Esse assunto é clássico da biologia, né? A respeito da evolução, um assunto talvez até hoje em dia um pouco polêmico, mas é um assunto clássico, né, da biologia. Então vai tratar do quê? Da evolução dos seres vivos. Como que os seres vivos evoluíram até chegar nos dias de hoje? Como o ser humano evoluiu, né? Como que foi a passagem evolutiva do ser humano e dos outros seres vivos, né? Então, existem basicamente duas teorias, né, que tentam explicar como que os seres vivos, e principalmente o ser humano, chegou no estágio que está, né? Bom, a teoria mais antiga, né, é a de Lamarck, é chamado Lamarckismo. Então vocês podem ver aqui no desenho, Lamarck. Então, qual é a teoria dele? Né? Ele observou os seres vivos e criou a sua teoria, que é chamada teoria lamarquista da evolução. Veja que tanto Lamarck, depois a gente vai falar aqui de Darwin, são teorias evolutivas, né? São teorias evolutivas. Existem outras teorias. Por exemplo, tem a teoria fixista, tem a teoria baseada não é ciência, né, mas é baseado na Bíblia, né, que o homem foi criado em 7 dias. Essas teorias aqui são teorias da evolução, evolucionistas. Então, Lamarck, embora o Lamarck seja ultrapassado, né, ele foi ultrapassado pelo Darwin. O Lamarck, apesar de tudo, ele era evolucionista. Ele acreditava que uma espécie pode ter dado origem a outra, né? Não estou dizendo aqui que o macaco deu origem ao ser humano, né? O que eu quero dizer aqui com teoria da evolução é que o homem, ele é parente do macaco, ele tem primo, vamos dizer assim, né? Ele tem uma genética parecida. Então, provavelmente, há milhões de anos atrás, o ancestral era comum, mas não era um macaco, né? Esse ancestral, há milhões de anos atrás, deu origem ao que hoje nós conhecemos por macaco e ao ser humano atual. Bom, gente, então, voltando então ao Lamarck. O Lamarck, ele criou a teoria que hoje é chamada de uso e do desuso, né? Ou herança dos caracteres adquiridos. O que quer dizer isso, né? Ele dizia o seguinte, muito simples, né, a teoria dele, é que se você pegar, por exemplo, um rato e cortar o rabo dele, de um rato macho e de uma rato fêmea, e cruzar eles, com o passar do tempo, os filhotes, os seus descendentes, vão nascer sem cauda, né? Então a teoria dele era o seguinte, você pegava um rato macho, um rato fêmea, cruzava, só que antes de cruzar você cortava a cauda. Os filhos que nascessem, você cortava a cauda também, cruzava com animais, com ratos de rabo cortado, ia cruzando, até chegar no momento em que esses ratos iam nascer sem cauda, né? A crítica ao lamarquismo, né, é muito simples de você provar que o Lamarck não estava certo. Por quê?
se você fizer, e eles fizeram isso, outros cientistas fizeram essa experiência, né, de cortar caudas dos animais, né, dos ratinhos lá, por várias gerações foi feito isso aí e nada de nascer uma cauda mais curta. Então essa é a crítica ao Lamarck, né? Não adianta você cortar a mão que o seu filho vai nascer sem mão também. Não é assim, né? Então o Lamarck hoje não é mais aceito, mas dentro da história da biologia ele é estudado porque ele foi um precursor, né? Então ele tem essa vantagem. Ele acreditava na evolução das espécies, né? Bom, na sequência aí, muitos anos depois, mais ou menos em 1855, surgiu Darwin, né? O Charles Darwin, né, gente? O Charles Darwin criou a seleção, uma outra teoria que suplantou a do Lamarck, que é atualmente aceita, né? A teoria do Darwin atualmente é a mais aceita. Foram feitos alguns acréscimos, que é o neodarwinismo, que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas então, o Darwin, em 1855, ele lançou um livro, né, sobre a evolução das espécies. Um livro que na época chocou muito, né? Porque justamente falava da evolução, de que o próprio homem evoluiu, né, a partir de um ancestral. Bom, então como que ele falava que se dava, né, essa seleção natural, né? Essa seleção natural se dava através de que, por exemplo, numa ninhada de cachorrinhos, por exemplo, né? O Darwin observou isso. Ele fez uma viagem num navio, né, chamado Beagle, né? O navio dele chamava Beagle, passou inclusive pelo Brasil, Argentina, e foi lá para Ilhas Galápagos, né? Já no Oceano Pacífico. Então ele viajou 5 anos nesse navio e ele observou muito, ele anotou muito, e ele então pôde, chegando de volta à Inglaterra, ele pôde fazer a teoria dele, né? Mas então, vamos supor, o que Darwin diria, né? Então, numa ninhada de cachorrinho, por exemplo, tem um cachorro, por exemplo, que vai nascer preto e o outro branco, né? Isso acontece muito, né? Numa ninhada tem o quê? Uma variação, né? Então, o Darwin, ele vai falar dessa variabilidade, né, dos animais, né, dos seres vivos. Os seres vivos não são iguais. É muito difícil você achar um sósia, né? Mas tem. Mas então, existe uma variação. Essa variação vai se adaptar ao meio ou não, né? Então, por exemplo, um cachorro que nasce branco e o outro preto, e esses dois cachorros, por exemplo, esses dois cães, eles têm de comer. Você solta eles numa floresta, e nessa floresta, o alimento, vamos supor o coelho, né, que pode ser um alimento do cão, o coelho só sai à noite, por exemplo. Qual que você acha que vai ter mais chance de sobreviver? O cachorro branco ou o cachorro preto? O cachorro preto, porque o cachorro preto, ele vai o quê? Se misturar com o escuro da noite, e o coelho não vai ver com tanta facilidade esse cachorro. Então ele vai poder caçar com mais facilidade, e a chance dele sobreviver em relação ao branco é maior. Então vocês vejam que não então o cachorro branco provavelmente vai morrer, né? E ele não vai passar o quê? A sua característica para frente, né? O Darwin chegou nesse ponto aí, né? Então a teoria dele, na época dele, não tinha genética, né? Não tinha noção de DNA ainda, então ele pensou assim, então, aquele que vai sobreviver, que tem mais chance de sobreviver, porque tem mais adaptabilidade, tem características que se adaptam mais ao meio ambiente. Então, o Darwin é muito importante essa questão, não só da variação das crias, mas também ao meio ambiente. O meio ambiente é que vai selecionar esse animal, né? Não o contrário, né? Então, o meio ambiente está lá e nascem os seres vivos. Esses seres vivos vão ser selecionados por essa pressão que o meio ambiente. Qual pressão? Por exemplo, busca de comida.
né? Aquele que tem mais facilidade, consegue se alimentar melhor, ele vai o quê? Cruzar com mais facilidade, né? Com as fêmeas ou com os machos, levando essa característica para frente. Então, um cachorro preto, no nosso exemplo lá, se ele consegue caçar mais coelhos, porque os coelhos saem à noite, ele vai o quê? Cruzar com a fêmea, provavelmente preta também. E como é que vai ser esses cachorrinhos? Mais preto, né? Pode ser que nasce branco também, mas então, aí vai o quê? Essa é a evolução, né? Não é uma coisa rápida, né? A evolução é lenta, né? Milhões de anos para você chegar naquele ponto ali, né? Mas em termos de, então, do aqui e agora, o que a gente pode falar, assim, por exemplo, entre um cachorro branco e um cachorro preto, a disponibilidade de comida, né, que tem, é que vai selecionar, por exemplo, a cor desse cachorro, né? E assim, os seus descendentes vão herdando essa característica, né? Então, isso é Darwin, né? A seleção natural, gente, ela está ocorrendo a todo momento, né? Toda vez, né, nas nossas fezes, por exemplo, tem bactérias, essas bactérias estão evoluindo, as árvores estão evoluindo, né? Então a seleção natural está acontecendo agora, não é? Ela não aconteceu antigamente, né? Ela está acontecendo aqui e agora, né? Então a espécie humana, né, ela tá ainda se adaptando, né? Vocês vejam aí a discussão que existe com relação à poluição do meio ambiente e etc. E como a gente vai ter de se adaptar também, às vezes, ao novo, talvez o coronavírus, né, está provocando uma adaptação muito grande nas pessoas, né, forçando as pessoas a ficarem em casa, né. Aquelas pessoas, né, que não querem ficar em casa, por exemplo, que não vão ficar, não conseguem se adaptar a ficar em casa, talvez possam morrer, né? Tá vendo como que a adaptação ela está correndo aqui agora, ela não é do passado, né? Então, ela vai selecionando conforme, né, por exemplo, uma condição mental, né? Aquelas pessoas que têm uma saúde mental, uma força de vontade maior para ficar em casa e tal, porque a gente não sabe quando que esse vírus vai passar, né? Quando que vai vir uma vacina. Então, até esse momento, né, a gente não sabe o que vai acontecer em termos de futuro. O que a gente sabe é que ficando em casa, a chance da gente sobreviver é maior, né? Aquelas pessoas que não ficam em casa por questões assim, então, exatamente, que não conseguem ficar em casa, sentado, parado, ou trabalhando em casa, por exemplo, podem ser selecionadas por quem? Pelo vírus, né? Vão morrer. E aquelas pessoas que ficam em casa, que conseguem ficar em casa, etc., quando essa onda do vírus passar, se passar, né, elas então vão passar essa condição para frente. Entende isso? Isso é seleção natural, né? Para a gente entender como que ela está ocorrendo aqui e agora, né? Não é só a questão também de cor de pele, mas é uma questão também de questão mental também, de força mental. Isso também faz parte da genética, né? Embora o Darwin não tenha falado sobre genética. Mas a inteligência, essas questões todas são também herdadas, né? Bom, essa questão também falada por Darwin, né? Por exemplo, a competição, né? Então, a competição por comida, né? Vamos supor aqui, então vamos supor que dessa ninhada de cachorro branco e preto tenha nascido dois cachorros preto e um branco. Então a gente já conversou que o branco não vai ter muita chance, porque olha, a disposição de alimento está mais à noite e a capa dele é branca, o coelho corre dele, ele não tem muita eficiência na caça. Mas então, e dois cachorros pretos, né? Vão disputar um coelho, né? Então talvez então a altura, outros fatores aqui vão entrar em ação selecionando esses animais. Pode ser uma altura, um dente mais longo, uma visão melhor, né? Uma condição mental também que a gente já comentou que também entra, né? Um cachorro que tem mais calma de ficar esperando a caça aparecer. Bom, isso então é competição.
né? Os seres vivos competem por comida, né? A comida, né, ela não está lá disposta o tempo inteiro, por exemplo. Se a gente for pensar em termos de formiga, por exemplo, né? Formiga nasce milhões num formigueiro, né? Mas morre muita formiga também, porque o alimento, né? Não existe árvore o tempo inteiro, né? A gente mesmo está discutindo essa questão da destruição da natureza. E as diferenças individuais que nós já comentamos aqui, né? Cachorro branco, cachorro preto. Bom, o Darwin, em 1855, hoje a teoria dele é a mais aceita, mas ela foi adaptada, ela foi atualizada, né? O Darwin foi atualizado. O que que apareceu de lá para cá? A genética, né, gente? A genética foi acrescentada ao Darwin, né? E se casou muito bem, porque a genética explica o Darwin, né? A genética só reforçou a teoria do Darwin, né? Então, o que, que tem a ver genética com a teoria do Darwin? Então, essas diferenças individuais, por exemplo, cachorro preto e cachorro branco, são diferenças individuais, ocorrem pela mutação, né? Lá do DNA. O DNA ele muta, né? Ele sofre uma mutação, e a fêmea lá do cachorro, então, ela teve um cachorro branco e um cachorro preto. Isso aí é a mutação. Então, hoje tem explicação disso, do porquê que a gente nasce diferente um do outro, por causa das mutações, da variabilidade genética dos nossos cromossomos, do nosso DNA, que mudam conforme, né, vai formando espermatozoide, óvulo, por exemplo, na espécie humana, vai formando mutação, né? A gente vai mutando, a gente vai se modificando pela genética. E por isso que nasce um irmão é parecido, mas não é exatamente igual, né? A não ser aqueles gêmeos exatamente iguais, né? Que são geneticamente idênticos, né? Então, essa variabilidade genética que vai propiciar a variabilidade de características, né? Existem muitas, né, variedades de cachorro, né? Vocês, gatos, cachorros, né? A gente é mais familiarizado com esses animais domésticos, então vocês sabem que numa cria nasce diferenças em animais, né? Então isso é dado pela genética, isso acrescenta, então isso é neodarwinismo, né? É você colocar a genética para explicar o Darwin, né? Então, essas diferenças individuais ocorrem pela mutação, pela variabilidade genética. Continua a seleção natural, tudo que o Darwin falou continua no neodarwinismo. Só vamos acrescentar aqui, basicamente, a genética, né? O DNA e a mutação que existe no DNA. Isso explica a diferença dentro de uma mesma espécie, cachorro branco e cachorro preto. Por que que nasce um branco, por que que nasce um preto? Tá certo isso, gente? Vamos falar agora sobre uma questão muito importante, sobre o coronavírus, por exemplo, né? Então, o coronavírus, ele sofreu provavelmente uma mutação, né? O coronavírus, esse vírus já existia antes, né? O coronavírus, ele já existia, a gente já convivia com esse vírus. Provavelmente ele sofreu uma mutação, né? Uma variabilidade genética, que o que aconteceu? Está propiciando o vírus viver, né? Nós morremos pelo coronavírus, mas o vírus está se dando bem com essa mutação que ele sofreu, né? Porque, então, antes dele mutar, então, agora ele está se espalhando muito fácil, né? E ele está matando as pessoas, né? Então, isso é devido, provavelmente, a uma mutação que ocorreu, por isso que ele é chamado de novo coronavírus, porque o antigo mudou, sofreu uma mutação genética e deu origem a essa linhagem de vírus que é muito mortal para o ser humano, né? Bom, outra questão também, né? Agora, saber como que ele se originou, né? Por exemplo. Agora a gente pode pensar em termos de bactérias. A gente sabe, por exemplo, que, então, uma bactéria, vamos supor que você fica doente, uma infecção, alguma coisa assim. Você pode o quê? Você vai, o que acontece? Uma bactéria, por exemplo, você tem lá cortou a pele, inflamou, tá cheio de bactéria, você toma o quê? Antibiótico, né? O que acontece? Qual é o perigo disso daí, né?
que a bactéria, por exemplo, que estava ali naquele machucado, com a ação do antibiótico, matou, mas não matou todas as bactérias, não eliminou todas. Algumas bactérias, elas não morrem pelo antibiótico. Lembra do exemplo lá do cachorro branco, cachorro preto? Então, tem bactéria que ela não morre pela ação elas têm, na genética delas, ela tem uma resistência. O antibiótico não atua sobre elas, né? É chamado de bactéria resistente. E ali elas vão se proliferar, entende? Aquelas que morreram pelo antibiótico, elas não se adaptaram, né? Elas morreram. Mas aquelas pouquinhas que ficaram, o antibiótico não mata elas. Então, o que está acontecendo atualmente é isso, né? Muitas pessoas, né, muitas bactérias estão resistentes a antibióticos, né? Às vezes a pessoa, dependendo da pessoa, ela vai para o hospital, chega lá, ela toma antibiótico e não faz efeito. Por quê? Porque a bactéria já se tornou resistente ao antibiótico. Então, o que os cientistas, os médicos, os biólogos, né, bioquímicos estão fazendo? Tendo de desenvolver antibióticos mais fortes, né, no sentido assim de que consigam matar essas bactérias. Então, vocês vejam que é uma luta, né, então, veja que o meio ambiente é uma pressão muito grande, né, uma verdadeira guerra, não é uma coisa, uma brincadeira, é um negócio sério, né, a natureza, né? Porque, então, a bactéria não morre com antibiótico. Então, os cientistas estão desenvolvendo outros antibióticos mais fortes, no sentido de que possam eliminar essas bactérias. Tá bom, gente? Então, vamos passar aqui para o exercício, né? Eu passei aqui para vocês 2 exercícios. Qual a crítica à teoria de Lamarck? Né, você vai explicar qual que é a crítica, né, que contesta Lamarck, que derruba a teoria dele, e você vai criar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que faz musculação, por exemplo, o filho dele vai nascer tão forte quanto ele, você vai pensar nisso. Vai criar um exemplo para mim. O vírus corona, Covid-19, pode ser um exemplo de darwinismo e sua teoria? Explica. Então, pensa no Covid-19, nesse corona. Ele pode ser uma adaptação, ele sofreu uma mutação, havia um vírus antigo. Procure pesquisar e procure me explicar isso para mim, tá bom, pessoal? Até a próxima aula, tudo de bom para vocês.